Já faz 29 anos desde que Senna nos deixou. E nesse vídeo eu vou contar a história do Ayrton Senna, a carreira do Ayrton Senna nas pistas. Do início da carreira dele no kart até a sua carreira interrompida que terminou em 1994. Se você que é novo e não me conhece, meu nome é Carlos Eduardo e eu vou contar a história de Ayrton Senna da Silva. O início da carreira de Senna no automobilismo começou com a maioria dos pilotos começando no kart. Aos 4 anos, Ayrton ganhou seu primeiro kart construído pelo seu pai, Milton Teodoro Guirado da Silva. O motor foi tirado de um cortador de grama que chegava aos 60 km por hora, que foi o principal brinquedo de Ayrton na infância. A partir dos 7 anos de idade, Ayrton Senna passou a dirigir um próprio kart profissional, mas sem participar de competições. A primeira volta de Senna em um circuito de kart foi aos 11 anos, e adivinha, foi na chuva. Um ano depois, ele desmontou seu próprio kart para descobrir a função de uma peça e entender como poderia ser mais rápido o seu kart. Em 1973, aos 13 anos, Ayrton Senna participou da sua primeira corrida de kart, em um circuito improvisado na cidade de Campinas, em São Paulo. Apesar de ser mais novo do que os demais pilotos, liderou boa parte da corrida e chamou a atenção de quem assistia. Para muitos, Senna reinventou a arte de pilotar karts. O primeiro título não demorou muito para vir. Em 1974, Senna conquistou o Campeonato Paulista de Kart, que se repetiu em 1976. No kart, também foi tricampeão brasileiro em 1978, 79 e 80, e campeão sul-americano em 1977 e 80. No final da década de 70, Senna participou também das competições de kart na Europa e na Ásia, durante as tentativas de ser campeão mundial de kart. Ele correu o campeonato mundial entre 1978 e 1982, mas não conseguiu o título. Na época, conheceu o que ele disse ser o seu maior rival, o inglês Terry Freeland. Não sei se é assim que fala o nome dele, peço desculpas. Em entrevista, Senna disse que a disputa entre Freeland era a melhor lembrança de toda a carreira, incluindo o período na Fórmula 1. Senna diz: Freeland era para mim um piloto completo, tenho boas lembranças disso. Era competição pura, automobilismo puro, sem política nem dinheiro envolvido, diz Senna. Europa e Fórmula Ford. No início da década de 80, Senna teve que tomar uma decisão importante em sua carreira. Ele estudava administração para dirigir os negócios da família com seu pai, mas não estava nada feliz com seu futuro. E Senna queria se colocar no automobilismo, se mudar para a Inglaterra e competir em grandes campeonatos. Seus pais compreenderam a decisão em realizar o sonho do filho. Estudiosos da carreira de Senna dizem que a ida para a Inglaterra foi uma decisão crucial para a evolução do piloto. Senna passou um ano testando carros de Fórmula no circuito de Snetterton em Norwich. Não sei se é assim que fala o nome do circuito, peço desculpas, mas continuando aqui. Ao mesmo tempo, continuava competindo no kart. Na época, nem todo piloto de kart almejava migrar para os carros de Fórmula, mas Senna deixou claro que era o seu desejo. O talento demonstrado por Senna foi visto por patrocinadores e o piloto brasileiro entrou na Fórmula Ford em 1981. Competido pela equipe Van Diem Racing, Ayrton foi campeão em seu primeiro ano, vencendo a maioria das corridas. Seu desempenho foi tão surpreendente que Ralf Firman, chefe da equipe Van Diem, afirmou que Senna seria um dia campeão de Fórmula 1. Apesar do sucesso na Fórmula Ford 1600, Senna teve que voltar ao Brasil porque não conseguiu patrocínio para correr no ano seguinte. Ele trabalhava na empresa do pai quando recebeu uma ligação da Inglaterra. Era Ralf Firman convidando o piloto brasileiro para correr em outra categoria, a Fórmula Ford 2000. Em termos financeiros, a oferta não foi boa, mas Senna precisava voltar a competir. O carro de Fórmula 2000 era mais agressivo que o carro da Fórmula 1600, principalmente por ter a aerofólio. Mesmo assim, Senna se adaptou rápido ao novo carro, venceu 13 das 15 corridas e foi novamente campeão. Fórmula 3. A primeira corrida de Senna na Fórmula 3 foi ainda em 1982, quando corria na Fórmula 2000. Ayrton foi convidado pela equipe West Surrey Racing em Truxton. Não sei se é assim que fala, peço perdão mais uma vez. Mas continuando.
A corrida seria televisionada e Senna via nela uma ótima oportunidade de aparecer para patrocinadores. Senna fez a pole position, venceu e fez a volta mais rápida. Depois da corrida, assinou um contrato para a próxima temporada. O campeonato de Fórmula 3 de 1983 foi disputado entre Ayrton Senna e Martin Brundle, não sei se é assim que fala o nome dele, peço mais uma vez desculpas, piloto inglês que mais tarde também chegaria à Fórmula 1. Curiosidade, Brundle pilotava pela equipe Edin Jordan, mas Ayrton novamente venceu a maioria das corridas e foi campeão. Edin Jordan diz: Senna tinha esse jeito de fazer as duas primeiras voltas em uma velocidade estonteante, e assim desarmar os oponentes. Os outros pilotos não conseguiam, de fato, lidar com isso, diz Edin Jordan. Os efeitos de Ayrton Senna guiando o monoposto chamou a atenção das equipes de Fórmula 1, e em 1983, antes de ele ser campeão da Fórmula 3, ele foi convidado para testar o carro da equipe Williams, uma das maiores equipes da categoria. Senna bateu o recorde do carro na pista de Donington Park e deixou todos perplexos. A palavra de Frank Williams, chefe da equipe na época. Por triste coincidência, Senna morreria guiando uma Williams 11 anos depois. Ainda em 1983, Senna também deu 2 voltas no carro da McLaren, a convite do chefe da equipe Ron Dennis, que anos depois, Senna e Ron Dennis formariam uma parceria de maior sucesso na Fórmula 1. Fórmula 1. Apesar dos bons resultados nos testes pela Williams e pela McLaren, era arriscado para as grandes equipes contratarem um jovem como piloto titular. Senna até conversou com a Lotus, a equipe mediana, mas a única proposta oficial veio da equipe pequena Toleman. Senna diz: era melhor assinar com a Toleman do que me aposentar no automobilismo, afirmou Senna. Ayrton Senna estreou na Fórmula 1 em 25 de março de 1984. No Grande Prêmio do Brasil, no extinto circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Senna queria fazer uma grande corrida no seu país, mas abandonou na 8ª volta por uma falha no motor. No entanto, na segunda corrida na África do Sul, chegou em 6º e marcou seu primeiro ponto na F1. Era o primeiro de 614 que viriam mais pra frente. Sua primeira temporada na categoria máxima do automobilismo, Senna terminou o campeonato na 9ª posição, com 13 pontos. Seu melhor resultado foi um 2º lugar no Grande Prêmio de Mônaco. Jornalistas que acompanharam a Fórmula 1 na época dizem que o Senna só não venceu a corrida porque a corrida foi interrompida pela chuva forte. Naquela corrida, Senna demonstrou toda a sua habilidade na chuva e dirigiu em alta velocidade nas ruas estreitas de Mônaco. Anos mais tarde, Senna seria considerado o rei de Mônaco, com 6 vitórias e 10 corridas disputadas. Equipe Lotus. No segundo ano na Fórmula 1, Senna deixou a Toleman e assinou um contrato com a Lotus, onde correu por 3 anos. A nova equipe lhe permitiu brigar pelas primeiras posições e até por vitórias. A primeira vitória de Senna na Fórmula 1 veio no dia 21 de abril de 1985 no Grande Prêmio de Portugal. Chovia bastante e Senna mostrou novamente toda a sua habilidade na pista, sendo Ayrton o primeiro pela Lotus. Em 1987, no campeonato, ele foi 4º colocado nos seus 2 primeiros anos e 3º no último ano. Em 1987, um outro brasileiro foi campeão, Nelson Piquet. McLaren e tricampeonato. Senna conseguiu bons resultados na Lotus, mas ele precisava ir para uma equipe maior para ser campeão da Fórmula 1. Na época, os melhores carros eram McLaren e Williams, com a Ferrari um pouco atrás. As portas da McLaren se abriram para Senna, e ele não pensou 2 vezes. A McLaren e Lotus usavam o mesmo motor Honda, o que facilitou com a negociação. Durante os anos pilotando para Toleman e Lotus, Senna não teve dificuldades para vencer seus companheiros de equipe. O brasileiro sempre foi o principal piloto da equipe, fato este que mudaria na McLaren. A nova equipe de Senna contava com um piloto bicampeão mundial da Fórmula 1, o francês Alain Prost. A McLaren foi imbatível na temporada de 1988 da Fórmula 1. Senna e Prost se revezavam nas vitórias, criando um clima de guerra dentro da equipe. A decisão do campeonato veio na penúltima corrida no Japão. Senna precisava de uma vitória para ser campeão no Japão. Ele fez o melhor tempo no treino classificatório, largou na primeira posição, mas teve um problema na largada e foi ultrapassado por vários carros. Senna caiu para a 14ª posição. Mas ainda na primeira volta passou 6 carros.
Enquanto isso, Prost liderava a corrida. O brasileiro então fez uma corrida de recuperação e alcançou Prost na volta 28. Senna conseguiu a ultrapassagem, venceu a corrida e conseguiu seu primeiro título na Fórmula 1. A rivalidade entre Senna e Prost continuou em 1989 e novamente o campeonato foi decidido no Japão. Prost liderava o campeonato e também a corrida, quando Senna tentou uma ultrapassagem arriscada no francês e os dois acabaram indo para fora da pista. Prost abandonou a corrida, mas Senna continuou e venceu a prova. No entanto, os diretores entenderam que Senna cortou o caminho para voltar para a pista e desclassificou o brasileiro, decisão considerada como uma das mais polêmicas da história da categoria. Com a desclassificação de Senna, Prost foi campeão. No final de 89, a relação entre Senna e Prost ficou insustentável dentro da McLaren. Prost sentiu que Ron Dennis, chefe da equipe, tinha uma preferência por Ayrton e por isso decidiu se mudar para a Ferrari. No lugar do francês, foi contratado o austríaco Gerhard Berger, que viria a ser o melhor amigo de Senna na Fórmula 1. Em 1990, o cenário se inverteu e foi Senna que chegou ao Japão à frente no campeonato. Um duplo abandono daria o segundo título ao brasileiro, e foi exatamente isso que aconteceu. Senna forçou uma ultrapassagem em Prost e os dois saíram da pista e os dois abandonaram a corrida. O acidente é considerado uma revanche de 1989. No ano seguinte, em 1991, a Ferrari de Alain Prost não teve rendimento para acompanhar a McLaren de Senna. Teve caminho livre para vencer as 4 primeiras corridas, inclusive no Brasil. A primeira vitória de Senna em Interlagos veio de forma épica. O brasileiro teve problemas no câmbio, perdeu marchas e fez um esforço físico enorme para dirigir o carro. Além disso, começou a chover, dificultando ainda mais a pilotagem. Mas mesmo assim, Senna conseguiu se manter na pista até o final e chegou exausto sem ter forças para levantar o troféu no pódio. Com Prost sem condições de disputar o título, quem apareceu como rival de Senna foi o inglês Nigel Mansell, que pilotava pelo Williams. Na penúltima corrida, de novo no Japão, uma batida do piloto inglês deu o terceiro título para Senna. Na linha de chegada, Ayrton diminuiu a velocidade de propósito e deixou Berger passar e ganhar a corrida. Declínio da McLaren. Na Fórmula 1, é normal as equipes melhorarem a piorarem de ano para o outro. As regras de aerodinâmica, os motores, a mecânica e a parte elétrica mudam a hegemonia por muito tempo. Em 1992, a Williams tinha um carro bastante superior, e Senna não conseguiu defender seu título. Apesar disso, conseguiu 3 vitórias e uma delas em Mônaco, que se defendeu de Nigel Mansell por várias voltas. Em 1993, depois de ficar um ano longe da Fórmula 1, Alain Prost volta para substituir Nigel Mansell, que havia anunciado a aposentadoria depois de ser campeão. Senna até que conseguiu vencer 5 corridas, mas Prost venceu 7 e foi campeão do ano de 1993. Morte de Senna. Senna queria ser campeão novamente e sabia que com a McLaren não teria mais chances. Depois de vencer seu 4º título, Prost anunciou a sua aposentadoria e que abriu caminho para Senna na Williams. Apesar de largar na frente nas 2 primeiras corridas, Senna teve problemas no carro e abandonou ambas elas. O vencedor das 2 primeiras corridas foi o famoso Michael Schumacher, que anos depois viria a ser o piloto com mais títulos na Fórmula 1. No final de abril, a Fórmula 1 chegou ao circuito de Imola, em San Marino, para a 3ª etapa do Campeonato Mundial. Este grande prêmio ficaria marcado como a mais trágica da história da categoria na Fórmula 1. Os treinos livres aconteceram na sexta-feira. Na sexta-feira, o piloto brasileiro Rubens Barrichello, que na época estava começando a carreira, sofreu um grave acidente e teve que ser hospitalizado com algumas fraturas no nariz e algumas escoriações. No sábado, o austríaco Roland Ratzenberger também sofreu um forte acidente, mas não a mesma sorte do Rubinho. Ratzenberger morreu na hora aos 33 anos. O acidente de Rubinho e o acidente de Ratzenberger deixaram os demais pilotos apreensivos. Ayrton Senna reuniu com os pilotos para exigir mais segurança para a corrida, e inclusive cogitou uma possibilidade de não participar da etapa. No entanto, pilotos e diretores chegaram ao acordo para a etapa acontecer. Senna sabia que precisava vencer a corrida para não deixar Schumacher escapar do campeonato. Ele voltou para o carro, fez a volta mais rápida do treino classificatório e largou novamente na primeira posição.
Ayrton liderava a corrida, com Schumacher logo atrás. Na sexta volta, uma quebra na barra de direção fez com que Senna perdesse o controle do carro quando passava pela curva Tamburello e se chocou-se com uma mureta de proteção a quase 300 km/h. Com a batida, uma das rodas atingiu o capacete do piloto, afundando parte do seu crânio. O ídolo brasileiro foi levado para o hospital de helicóptero, mas não resistiu aos ferimentos. Ayrton Senna morreu no dia 1º de maio de 1994. O velório de Ayrton Senna aconteceu em 5 de maio de 94, em São Paulo, e durou 22 horas. O cortejo foi acompanhado por cerca de 240 mil pessoas e teve transmissões ao vivo na TV. O caixão de Senna foi carregado por pilotos Emerson Fittipaldi, Gerhard Berger, Alain Prost, Rubens Barrichello, Christian Fittipaldi, Jack Stewart, entre outros. Números e títulos de Ayrton Senna. Antes da Fórmula 1, ele foi bicampeão paulista de kart em 1974 e 76, tricampeão brasileiro de kart em 1978, 79 e 80, bicampeão sul-americano de kart em 1977 e 80, campeão de Fórmula Ford 1600 em 1981, campeão da Fórmula Ford 2000 em 1983 e campeão da Fórmula 3 britânica em 1983. Já na Fórmula 1, ele foi tricampeão em 88, 90 e 91, teve 41 vitórias, 80 pódios, 65 pole positions, 19 voltas rápidas e corridas disputadas ele teve 161. O maior legado de Ayrton Senna é o Instituto Ayrton Senna, organização sem fins lucrativos que beneficia mais de 1,5 milhões de crianças brasileiras por ano, por meio de formações educadoras, projetos educacionais e parcerias com escolas públicas. As homenagens ganharam diversas ao redor do mundo, como a principal delas em Imola, uma estátua em sua homenagem. Já são 29 anos sem você, Ayrton Senna, mas já são 29 anos que você mora dentro dos nossos corações. Obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal rumo aos 800 inscritos. Deixe aquele like para a avaliação do vídeo. Comente se você quiser. Se você não gostou desse vídeo, diz o porquê que você não gostou. Deixe aquele seu dislike. Compartilhe o canal nas suas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço, fique com Deus. Fui!